Olá, turma! Estamos de volta para mais uma aula da disciplina IF 036, Laboratório de Física 1. Lembrando a vocês que estamos na unidade 1 e eu sou o professor Hélio Molizani. Esta é a nossa segunda aula da atividade 2 e hoje falaremos sobre movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme é um tema que já foi muito trabalhado com vocês no ensino básico, né? Tanto no ensino fundamental 2 como no ensino médio. E a ideia de movimento retilíneo uniforme é a gente imaginar situações, né? É um movimento mais simples que a gente pode analisar em física, e a gente imaginar situações onde um móvel, um corpo, se movimenta em linha reta e de forma uniforme, ou seja, com velocidade constante. Então, um exemplo aqui, por exemplo, um trem, né? Em alguns momentos ele vai estar ali com velocidade constante, em linha reta, um avião. Então, a gente tem várias situações reais onde, em alguns momentos, a gente pode considerar o movimento retilíneo e uniforme. Então, quais são os conceitos envolvidos no movimento uniforme? Bom, primeiro, né, comentei com vocês agora que a velocidade do corpo é constante, ou seja, ela não muda, ela nem aumenta nem diminui. Isso significa então que esse corpo tem aceleração nula, né? Não está freando nem está acelerando esse corpo. E aí vocês já viram isso no ensino básico, que velocidade média é um dos conceitos desse movimento retilíneo uniforme e ela pode ser calculada através da variação da posição do móvel em relação ao tempo decorrido. Ou seja, vocês viram provavelmente no ensino médio uma equaçãozinha, uma formulazinha falando que velocidade média é o ΔS sobre ΔT, né? Esse ΔS, gente, que está aqui, é na verdade a variação da posição do corpo, é a variação do espaço desse corpo. Então você fala que é a posição final, ou uma posição 2, menos uma posição inicial, uma posição 1. Né? Aqui a gente coloca S para simbolizar posição final, espaço final, e S0 para simbolizar espaço inicial. Então a gente pode falar que velocidade média é essa variação de posição em relação à variação do tempo. Um tempo final menos um tempo inicial. Então lembra que a gente sempre vai utilizar, quando a gente colocar esse índice zero aqui, que a gente está falando sobre uma posição inicial ou tempo inicial. Então é uma grandeza inicial da medida que a gente está fazendo, ok? E também, né, nós podemos falar, e a gente vai usar isso nas aulas mais adiante, um conceito de velocidade média sendo ds sobre dt. Vocês vão aprender ainda agora derivadas, e a gente pode falar que é a derivada, né, da posição em relação ao tempo. Mas isso a gente vai ver mais para frente. Mas se vocês olharem por aí nos livros, quando forem estudar, o ds também está se relacionando aí à ideia de uma variação de posição. Outra coisa importante que vocês viram é a função horária dos espaços. Ou seja, a função horária do espaço a função horária do espaço para um movimento uniforme, a gente pode falar que é S igual a S0 mais V vezes T. Provavelmente vocês já viram isso no ensino básico, tem até gente que chama essa equaçãozinha, fala que é o sorvete, né? Para lembrar um pouco dessa equação. Mas o que é importante? Por que a gente está falando dessa equação? Porque na aula passada nós falamos sobre função linear. E o que a gente vai ver hoje é que a função horária dos espaços para o movimento uniforme, ele é uma função linear, né? Então é desse tipo, S igual a S0 mais V vezes T. A gente vai explorar um pouquinho isso na nossa aula de hoje.
pausar rapidinho só para explicar. Então tá o Hélio aqui viajando na sua nave espacial. E aí o que eu fiz aqui? Eu coloquei uma fita métrica, essa fita métrica tem 150 centímetros de comprimento. E eu fiz marcações para ficar mais visível para gente, né? Como tá é um vídeo, é difícil de olhar de pertinho. Eu fiz aqui algumas marcações de 15 em 15 centímetros, né? 15,0 centímetros. E acionei o cronômetro bem quando o Hélio passa aqui pela posição 0. Então, quando ele passa pela posição 0, eu acionei o cronômetro, então o tempo estava marcando 0. Quando passa na posição 15 centímetros, o cronômetro aqui marcou 2,83 segundos. Quando passou na posição 30 centímetros, ele marcou 5,83 segundos. Quando passou na posição 45, 9,00 segundos. E assim a gente vai fazer essas marcações até os 150 centímetros, tá? É importante, eu tinha que tomar algum ponto de referência. Isso é muito importante que vocês façam quando forem fazer o experimento. Eu escolhi aqui pegar a ponta da espada do Hélio. Então, quando a ponta da espada do Hélio estiver passando aqui na linha dos 60 centímetros, eu vou marcar o tempo no cronômetro. Quando ela passar a ponta da espada passar nos 75 centímetros, eu vou marcar o cronômetro de novo, né? Então eu vou continuar aqui o experimento para vocês poderem olhar. E aí no final, o que a gente vai fazer? Eu vou coletar todas essas informações e a gente vai tabelar posição e tempo, posição e tempo. Então eu vou continuar o vídeo para a gente poder tabelar esses resultados. Essa foi a viagem do Hélio. Agora a gente vai tabelar todos esses resultados no nosso próximo slide. Bom, então agora vamos passar para a resolução desse exercício. Primeiro a gente tem que ter algumas informações, coletar algumas informações que são importantes. Vou passar para vocês aqui. A primeira informação é que a fita métrica ela possui 150,00 mais ou menos 0,05 centímetros. Então aqui é o comprimento da fita métrica e a incerteza. Lembra na atividade passada que nós falamos sobre incerteza, no caso aqui, a menor escala dessa fita métrica é de 1 milímetro, né, de 0,1 centímetro, portanto, a sua incerteza é a metade da menor medida, que é 0,05 centímetros. Os intervalos, então, em destaque, já comentei com vocês, distam entre si 15,00 mais ou menos 0,05 centímetros. E o cronômetro, esse cronômetro que eu coloquei aqui é um cronômetro digital e ele tem uma incerteza de 0,02 segundos. Então, com essas informações, nós passamos para o tratamento dos dados. A primeira coisa que a gente vai fazer, então, é registrar todos aqueles dados coletados em uma tabela. E aí, eu fiz uma tabela aqui para vocês entenderem como que a gente vai fazer isso aqui. Na primeira coluna, coloquei o tempo, né? Então, aqui a gente tem o tempo em segundos. E aí, na verdade, é o T mais ou menos 0,02 segundos, né? Esse é o nosso informação de tempo. Adotei para grandeza tempo a unidade, né? A medida, a letrinha T. Para posição, que é em centímetros, nós vamos adotar a posição S. Depois a gente vai mudar isso um pouco, a gente vai falar sobre posição X, posição Y também, que a gente usa muito no ensino superior. Mas para começar, vamos falar de posição S, como vocês geralmente estão acostumados no ensino básico. E essa posição tem um erro, uma incerteza de mais ou menos 0,05 centímetros. Então, ó, a tabelinha aqui, tá? Se vocês voltarem o vídeo, vocês vão perceber que para o tempo 0, posição 0, se para o tempo 2,83, posição 15, e aí tudo isso tabelado até a última posição de 150 centímetros. Então, gente, o que é um dos objetivos do problema? É calcular a velocidade média. E como é que se calcula a velocidade média? Comentei com vocês já viram no ensino básico. Velocidade média, então, é o ΔS sobre ΔT, posição final menos posição inicial, dividido por tempo menos tempo inicial. Bom, então seria muito simples, né? Eu poderia calcular aqui a velocidade média pegando dois pares de valores aqui. Então,
Imagina o seguinte, eu pego aqui o tempo 00, posição inicial, e tempo inicial, tempo 0, posição 0, e pego também tempo final aqui de 31,76 centímetros e 150 centímetros e jogo nessa equação. Como que isso ficaria então? Eu faria posição final menos inicial, 150 menos 0, dividido por 31,76 menos 0. Isso aqui me dá um resultado de mais ou menos aqui aproximadamente 4,723, por aí vai, centímetros por segundo. Tá, então esse seria uma velocidade média, mas vocês vão me perguntar, Hélio, mas e se eu pegasse um outro intervalo? Posso? Posso. Eu poderia pegar, por exemplo, aqui um outro intervalo de 18,86 segundos, né, para uma posição de 90 e a outra posição de 135 centímetros para 28,86 segundos. Poderia calcular a velocidade média aqui também? Poderia, porque a velocidade média é eu pegar um intervalo de espaço e dividir por um intervalo de tempo. Aqui não me importaria qual é o intervalo. Então, se eu fizer essa conta, vai ficar 135 menos 90 dividido por 28,66 menos 18,86. Isso aqui vai dar um resultado de 4,592 centímetros por segundo. Opa, tem aí uma diferença, um pouquinho. Por quê? Porque tem um erro nas medidas, tem um erro experimental, né, na nossa atividade. O carrinho também não. O movimento do L não necessariamente a nave espacial caminha sempre perfeitamente com velocidade constante. Aí eu falo, bom, então para tirar a dúvida eu vou pegar um outro intervalo. Vou pegar agora o intervalo do 0 até o 12,30 segundos. Então ele andou 60 centímetros. Se eu fizer o cálculo da velocidade média, vai dar 60 menos 0 dividido por 12,30 menos 0. Isso vai dar 4,878 centímetros por segundo. Aí vocês vão falar, poxa, Hélio, mas então qual é de fato a velocidade média? O que eu teria que fazer aqui? O que seria o correto fazer? Seria o correto pegar todos os intervalos possíveis, todas as variações possíveis aqui, calcular todas as velocidades médias e depois tirar a média das velocidades médias. Ia dar muito trabalho. Imagina eu fazer isso com todos, as possibilidades de variação de posição e variação de espaço. Então, esse aqui não é o melhor caminho para a gente calcular a velocidade média do movimento do L. E aí a gente vai fazer o que então? A gente vai, na verdade, construir um gráfico com esses pontos aqui. E aí eu vou sugerir que vocês façam esse gráfico em planilhas eletrônicas, como por exemplo a planilha Google ou no Excel ou outra planilha que vocês preferirem. Eu não consigo usar planilha eletrônica e tudo mais? Pode fazer no papel milimetrado. Também dá para fazer, então se alguém preferir, pode fazer essa atividade no papel milimetrado, mas eu vou ensinar vocês a usarem aqui as planilhas eletrônicas. Então, vamos passar para o nosso próximo slide e fazer o gráfico desses dados tabelados. Bom, então vocês podem construir o gráfico no papel milimetrado ou usando planilha eletrônica, como por exemplo a planilha Google, né, a planilha Google Sheets, ou então o Excel. Pode usar qualquer outra planilha eletrônica, o que vocês preferirem. Não vou explicar sobre a planilha eletrônica agora, mas deixei um tutorial para vocês na aula 5 da atividade 2, uma para usar quem preferir usar o Google, outra para quem preferir usar o Excel. Tá? Eu sugiro que vocês aprendam a usar as planilhas eletrônicas, mas como eu falei anteriormente, quem preferir fazer no papel milimetrado pode também. Tá? Então eu vou mostrar para vocês agora aqui como construir o gráfico usando o Google Planilhas. Tá? Na aula 5 tem lá o tutorial direitinho para construir o gráfico, mas só retomar os pontos que são importantes para a gente fazer aqui. Primeira coisa que vocês têm que fazer na hora da construção do gráfico, criar o gráfico usando aquela tabela, colocando aqueles dados na planilha do Google, por exemplo. Depois vocês vão fazer, a hora que criar o gráfico, ele vai marcar só os pontinhos aqui que eu destaquei em azul. Vocês vão ter que adicionar uma linha de tendência, ou seja, automaticamente o gráfico vai traçar aqui uma reta, né? Depois que adicionar a linha de tendência, tem que adicionar a equação que vai aparecer aqui em cima no próprio gráfico, então vai ser gerada uma equação, e também adicionar aqui o r quadrado, que é um coeficiente de determinação. A gente vai falar um pouquinho sobre isso mais adiante. Bom, então com a representação gráfica, veio tudo isso que eu falei para vocês, a linha de tendência e a equação. Então essa equação ela é obtida automaticamente no gráfico e ela vai sair assim, ó, no gráfico,
no Google, no Excel, tudo, ela vai sair como uma equação do tipo y igual, eu estou copiando o que está aqui, tá? Que aparece no gráfico, y igual a 4,65 vezes x mais 2,01. O gráfico, ele usa aqui, ele adota o eixo vertical como eixo y e o eixo horizontal como eixo x. Mas se a gente olhar para o nosso gráfico, o eixo y não é y. A gente colocou o quê? Posição. A gente colocou S, em posição em centímetros. E no eixo x, na verdade não é x, é o tempo, t. Então a gente troca, pessoal, isso é importante. Eu troco, no lugar do y, eu vou colocar o S de posição. E no lugar do t, no lugar do x, eu vou colocar o t. Então, na verdade, a nossa equação é do tipo S igual a 4,65 vezes t mais 2,1. Vimos na aula passada o quê? Que isso aqui é uma equação linear e essa equação linear tem um coeficiente angular. Quem que é o coeficiente angular dessa equação? Lembra, o coeficiente angular é o que multiplica. Lembra que a equação era do tipo y igual a x mais b? O A é quem multiplica o x, ou seja, no nosso caso aqui, o coeficiente angular é quem multiplica o t. Então, o nosso coeficiente angular A é o 4,65. E quem é o coeficiente linear? Quem é o coeficiente linear B? É o número que aparece sozinho, ou seja, 2,01. Está esquecendo disso? Volta na aula 1 para relembrar e retomar isso. Portanto, o coeficiente angular 465, coeficiente linear 2,01. E a grande pergunta que fica é: qual é o significado físico desses coeficientes? O que significa esse 4,65? O que significa esse 2,01? Bom, então vamos começar pensando qual é o significado físico do coeficiente angular. Vamos relembrar o que a gente viu de coeficiente angular na aula passada, quando a gente tem um gráfico, né, linear. O que a gente pega? A gente pega dois pontos no gráfico, dois pontos em cima da linha de tendência, a gente vai pegar um intervalo para ΔT e um intervalo aqui para ΔS, ou seja, eu pego dois pontos aqui no nosso gráfico, deixa eu mostrar aqui para vocês os pontos, escolhi dois pontos sobre a linha de tendência, né? Não peguei dois pontos aqui do gráfico, porque são aqueles pontos da tabela, peguei em cima da linha de tendência, e aí eu escolho aqui um intervalo. Eu vou calcular um intervalo no x, que na verdade é tempo, por isso que é ΔT, e um intervalo no y, que na verdade é posição, é S, então é o ΔS. E aí o que a gente tinha visto como coeficiente angular? O coeficiente angular, então, é a variação desse ΔS, o que aqui é o eixo vertical, dividido pela variação do ΔT. Mas espera aí, a gente falou hoje que ΔS sobre ΔT é a mesma coisa que velocidade média. Portanto, o coeficiente angular nessa situação, para esse tipo de gráfico, é a velocidade média do nosso móvel, né? No caso do hélio. E o significado do coeficiente linear, né? Qual é o significado físico? Nós vimos que B, o coeficiente linear, é o valor da função quando o tempo é zero. Mas se a gente voltar na tabela e se a gente lembrar, a gente está falando que quando o tempo é zero, o móvel está na posição zero, o hélio está na posição zero, ele está na posição inicial. Portanto, o coeficiente linear é a posição inicial do nosso móvel. Tudo bem? Uma vez que vimos tudo isso, então agora a gente passa para a análise dos resultados. E como que a gente vai fazer isso então? Vamos retomar aqui. Equação que a gente obteve automaticamente no gráfico. S é igual a 4,65 vezes t mais 2,01. O que isso significa? Que a velocidade média que foi gerada automaticamente pelo gráfico, então, é de 4,65 centímetros por segundo. E a posição inicial que foi gerada automaticamente é de 2,01 centímetro. Mas nós fizemos o experimento e a gente viu no experimento que quando o hélio começou o movimento, ele estava na posição inicial igual a zero e não 2,1 centímetro. Então, foi tudo gerado automaticamente, lindo, maravilhoso, só que tem um problema, né? Porque o gráfico automático, ele tenta colocar a linha de tendência passando assim na menor distância entre todos os pontos. E aí ele faz uma coisa matemática, mas ele não pensa na física. Então, na verdade, a gente tem certeza, a gente sabe que a posição inicial é zero e não 2,1 centímetros. Então a gente precisa fazer o quê?
ajustar o nosso gráfico, forçando aquela linha de tendência passar pelo ponto 00. Senão a gente vai ter coisa errada. Então a gente precisa ajustar isso manualmente. E aí, como que a gente faz isso? Bom, então o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que ajustar o gráfico manualmente. Como que a gente faz isso? A gente vai usar uma função. Eu vou mostrar aqui como a gente fez no Google Planilhas. Lembra que isso está lá na aula 5 para quem quer saber direitinho montar o gráfico. Mas rapidamente, para a gente só retomar o que eu estou explicando lá na aula 5. A gente vai usar essa função aqui, linest, ou então uma função linest. E essa função, o que ela faz, né? Como que simboliza? Vocês vão escrever lá no Google Planilhas, igual linest, e aí você vai colocar os dados conhecidos para y, os dados conhecidos para x, vai colocar também 1 para você calcular o b, e se você colocar 0, você força o b a 0, e se você colocar 1, detalhe os resultados, colocar 0, não mostra os detalhes. Ou seja, a equação que vocês vão escrever, por exemplo, aqui, linest igual B2 até B12, que foram a coluna onde eu coloquei os valores de y. Depois coloquei A2 até A12, que eram os valores de x. E aí eu coloco aqui 0. A gente tem que colocar 0 para a gente forçar o nosso coeficiente linear ser 0, tá? E depois a gente coloca aqui o valor 1. Isso tá tudo lá na aula 5, tá, gente? Só tô retomando aqui e relembrando. Então, o que vai acontecer? Essa função ela vai retornar um monte de número pra gente. Ela vai voltar isso aqui, 474, 447, 000, e o que significam esses números todos? Então, eu destaquei aqui pra gente entender o que significam esses números todos. O primeiro número da esquerda, na parte de cima, é o coeficiente angular A, 4,74447. O segundo é o coeficiente b, porque a gente forçou a 0. Então ele muda. Quando a gente força a linha de tendência a passar no ponto 00, ele muda a inclinação da reta. Por isso que o coeficiente angular mudou. Aí tem aqui um valor de incerteza de A, depois a gente fala melhor sobre isso. Incerteza de B não tem, porque o coeficiente a gente forçou para 0. A gente sabe que é aquele valor. Esse r quadrado é o coeficiente, né, que a gente já tinha comentado aqui, de determinação. Esse coeficiente é o seguinte, se ele estiver bem próximo de 1, é porque esses pontos estão bem alinhados, a nossa equação ela é muito fiel ao nosso gráfico. Quando esse número está mais próximo de 0, aí é que os pontos estão muito dispersos e aí a nossa equação não tem um significado, uma significância tão importante assim, tá? E aqui é uma incerteza da regressão. E os valores abaixo aqui, eles também não interessam para a gente nesse momento, são valores estatísticos e tudo mais. Então, para a gente, o que interessa é o coeficiente A e o coeficiente B. Então, o que acontece a partir de agora? Nós pegamos esse coeficiente angular A, falamos então que ele é 4,74447 e o coeficiente B é 0. Então, a gente não vai usar aquele coeficiente que o gráfico plotou para a gente mostrou. A gente vai usar esses coeficientes obtidos a partir dessa função que a gente escreveu lá. E aí a nossa função linear ajustada pelo programa vai ser do tipo S é igual a T mais B. Ou seja, para o nosso experimento, para o experimento que eu realizei com vocês aqui agora, a equação vai ser S é igual a 4,74747 vezes T mais 0 e não aquele valor que a gente viu nos slides anteriores. Essa é a nossa equação. Portanto, olhando para isso aqui agora, a velocidade média do hélio viajando é de 4,74447 e por aí vai centímetros por segundo. Então, essa é a velocidade média para o hélio viajando na sua nave espacial. Mas aí vocês vão me perguntar, Hélio, mas a gente vai colocar até que número? 4,74 até onde a gente vai parar com isso? Então a gente precisa saber a incerteza. Como que a gente vai calcular a incerteza para isso? Bom, isso aí vai ser o tema das nossas duas próximas aulas. Então a gente vai falar sobre incerteza e a gente vai voltar nesse exercício aqui. Então, por agora, o que fica da nossa aula de importante? Que a função horária
dos espaços para o movimento retilíneo uniforme é do tipo S é igual a S0 mais V vezes T. Lembrando que o S0 é a posição inicial e é o nosso coeficiente linear. E o V é o nosso coeficiente angular. Então, isso aqui é uma função linear. Essa é a função horária dos espaços. Mas, gente, presta atenção, porque nós vamos ver muito, se vocês forem pegar livros do ensino superior para estudar, vocês não vão ver muito a função horária como S é igual a S0 mais V vezes T. Vocês vão ver muito x igual a x0 mais vt. Por quê? Porque quando a gente usar o x igual a x0, a gente está falando de uma função horária para movimento horizontal. Também vocês vão ver função horária tipo y igual a y0 mais v vezes t. É porque é uma função horária para movimentos verticais. Então hoje a gente viu como calcular essa função horária e na próxima aula a gente vai ver melhor como calcular a incerteza. Então, finalizando nossa aula de hoje, nós vimos aí movimento retilíneo uniforme. Nós vimos na prática como determinar a função horária para um corpo em movimento retilíneo uniforme e interpretar, fisicamente os resultados do coeficiente angular e do coeficiente linear. Aproveita também, gente, para explorar um pouquinho mais sobre como construir gráfico utilizando as planilhas eletrônicas. Fucem um pouquinho mais, estudem um pouquinho mais, explorem a aula 5 que a gente fala sobre isso. E nas próximas aulas, nas próximas 2 aulas, nós discutiremos sobre como calcular a incerteza para experimentos como os que vimos na aula de hoje, para a velocidade média nessa situação como nós estudamos hoje. Então, até a próxima aula.